Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Luciana e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre como é que a gente faz o desenho metodológico do projeto de vocês, tá certo? Então vamos lá. Essa é a atividade que eu passei para a semana, já dei o feedback para vocês sobre análise textual discursiva e a gente vai dar continuidade ao processo de escrita da metodologia. Então tá aqui. A gente vai falar hoje, na primeira semana de dezembro, apesar de ser 29 de novembro, né? Sobre o desenho metodológico, tá certo? Então, vamos nós. O que é, então? A estrutura da metodologia da pesquisa, tá certo? Vocês já escreveram, na realidade, a metodologia da pesquisa ela é composta pela justificativa da escolha metodológica, por que é uma pesquisa qualitativa, por que é uma pesquisa exploratória, por que é uma pesquisa de intervenção, que vocês já fizeram. Vocês vão agora escrever a caracterização dos sujeitos da pesquisa, a caracterização do locus da pesquisa, onde vocês estão fazendo essa pesquisa, a coleta de dados, a análise de dados e os aspectos éticos e legais da pesquisa. Muito bem, essa primeira parte vocês já fizeram a justificativa da escolha metodológica e parte da análise de dados vocês já escreveram quando escreveram a análise textual discursiva. Então, para montar esse material, vocês vão precisar de 3 arquivos, além do arquivo que vocês vão escrever. Então, vocês vão precisar dessa justificativa que já está feita, né? Então, vocês vão utilizar esse arquivo da metodologia que eu vou mostrar no final para vocês. Nesse mesmo arquivo, vocês vão, amparados pelo arquivo do projeto que nós montamos juntos, vocês vão falar sobre o sujeito, sobre o locus, sobre a coleta de dados e todos os seus detalhes. E sobre a análise de dados, vocês vão precisar de um terceiro arquivo, que é o da análise textual discursiva. Então, a justificativa da escolha metodológica diz qual tipo de metodologia você vai utilizar. Por que você escolheu qualitativa, por que ela é exploratória, por que ela é de intervenção. Quem não fez isso ainda, precisa fazer, tá certo? Complementar para que a gente possa ficar com a metodologia toda redondinha. A caracterização dos sujeitos da pesquisa é uma parte da metodologia muito importante, onde você vai descrever os procedimentos de seleção dos sujeitos. Quais foram os critérios de inclusão e exclusão que você adotou para poder escolher esses sujeitos? Como foi realizado o recrutamento dos participantes? Né? Na realidade, está aqui no passado, mas você vai fazer uma ação no futuro, mas vai escrever no presente, tá certo? Então, como é realizado o recrutamento dos participantes? Como é que eles são chamados para participar da pesquisa? Descrever os dados biosociodemográficos que são importantes, tais como sexo e idade. É claro que nesse momento você não sabe ao certo, mas é bom que você apresente uma possibilidade do que venha a ser, né? Indicar o número total de indivíduos com os quais você vai trabalhar e caso algum deles não tenha concluído o experimento, isso só vai acontecer mais no final, não é para esse momento inicial, mas você precisa dizer por que eles não participaram, isso futuramente quando vocês já estiverem reescrevendo a metodologia para a dissertação. Então, um exemplo aí, ó. A pesquisa se desenvolve durante os meses de junho e julho de 2021, com 20 discentes do 5º e 6º semestres, turmas com oferta de estágio supervisionado do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, matriculados nos turnos matutino e vespertino. A faixa etária dos sujeitos compreende 20 a 25 anos de idade e se subdividem em 40% do gênero masculino, 60% do gênero feminino. Então, tem aí uma característica desse sujeito, só como exemplo, tá certo? Lembrem-se que vocês não podem dizer qual é o nome da escola com a qual vocês estão trabalhando, tá certo? Porque tem que ficar em sigilo, para que a gente não identifique os sujeitos. Tá? Então, esse é só um exemplo de como é que você pode apresentar essa parte relacionada aos sujeitos da pesquisa, que são os alunos com os quais vocês vão trabalhar e aplicar a pesquisa. A caracterização do locus da pesquisa. Então, vocês vão identificar qual é o contexto dos sujeitos dessa pesquisa e descrever as características desse contexto. Então, o contexto dessas pessoas com as quais vocês vão trabalhar é a escola onde vocês estão trabalhando, né? Então, por mais que você não diga qual é o nome da escola, você precisa dizer
como é que essa escola está montada. Então, qual é a característica dessa escola? Ela tem o que de interessante que possa trazer elementos para vocês dizerem, né? Que escola é essa? Ela tem quantas séries, vai de que série até que série, atende o Fundamental 1, Fundamental 2, atende o ensino médio também, quantas salas de aula tem, se existe refeitório, se existe quadra, né? Coisas assim para a gente poder identificar esse local onde os sujeitos estão inseridos, tá certo? E descrever essas características. Se puder trazer um pouquinho do histórico dessa escola também é interessante. E em que cidade ela está, de que forma, em que bairro dessa cidade ela se localiza, tá certo? Então tá aí, ó, um exemplo. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia oferece, além do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, o curso técnico em Informática integrado ao ensino médio, várias turmas do curso técnico em Informática subsequente, cursos variados de formação inicial continuada e uma turma de especialização em ensino de ciências e matemática com aulas aos sábados. Então é um exemplo aí que vocês podem seguir. Tem mais exemplos onde vocês vão escrever. A coleta de dados é a parte maior que vocês vão estar escrevendo, tá certo? Porque ela precisa vir com os detalhes das intervenções que vocês vão fazer. Então, vocês precisam apresentar as fases da coleta de dados com imagem. Então, eu deixei um exemplo lá, vou mostrar no final para vocês. Descrever o que vai ser realizado em cada fase. Então, na fase 1, na primeira intervenção, por exemplo, vai ter a captação dos conhecimentos prévios, a apresentação do instrumento, que é o questionário inicial. Na fase 2, vai ser a aplicação da sequência didática, que vocês vão fazer as intervenções. Então, vocês vão fazer uma apresentação de cada uma das intervenções e a apresentação do instrumento, que é o relatório de observação. Vou detalhar para vocês. A fase 3 é a captação dos conhecimentos a posteriori, com a apresentação do instrumento, que é o questionário final. Então, a coleta de dados de vocês vai acontecer em 3 fases, sendo que a segunda fase é a fase mais complexa e a maior fase, porque é a fase onde vocês vão ter que explicar cada intervenção que vocês vão fazer e por isso vocês precisam utilizar o projeto que nós montamos juntos. Não vai fazer nada da cabeça de vocês sozinhos, porque a gente já tem isso delineado para não ter que fazer do zero, tá certo? Então vamos fazer aquilo que a gente já combinou, tá? E aí no final vocês precisam apresentar o desenho da coleta de dados. Então, tem aqui, ó. A primeira fase inicial ocorre no primeiro dia da coleta de dados com a captação dos conhecimentos prévios dos sujeitos participantes da pesquisa. Busca-se coletar as informações elementares para a identificação do perfil dos sujeitos, bem como seus conhecimentos conceituais e procedimentais a respeito do conceito de quê? De matemática financeira, de fração, né? Para isso, aplica-se questionário inicial elaborado no Google Forms, composto por quantas questões? Ah, professor, eu ainda não sei, porque eu não elaborei ainda o questionário. Mas imagine aí que você vai colocar 20 questões, né? Subdivididas de que maneira? 10 questões personográficas, 5 questões conceituais e 5 procedimentais, tá? E aí coloca entre parênteses que é o apêndice A, porque esse questionário ele vai ter que estar lá no apêndice depois, no final do teu trabalho, tá certo? Logo, mesmo quando vocês forem enviar para o comitê de ética, que vai ser a primeira vez que vocês vão fazer o projeto na íntegra. Então, já deixa esse apêndice A para vocês saberem que depois vai ter que estar trabalhando com ele. E a análise de dados, vocês vão caracterizar o tipo de análise de dados e tratar da análise textual discursiva que vocês já escreveram, né? E definir as categorias de análise a serem utilizadas. Como a gente não tem ainda uma noção das categorias que a gente vai estar trabalhando, porque elas emergem dos dados que vêm, né, quando a gente está na coleta de dados, a gente separa as categorias iniciais como sendo as categorias conceitual, a categoria conceitual e a categoria procedimental, tá certo? Então, aquilo que a gente pensa como conceito são os conceitos matemáticos, então o que é no caso da matemática financeira, o que são juros simples, o que são juros compostos, o que é capital, o que é montante, o que é tempo, o que é taxa, tá? E fração, né, aqueles elementos, o que é fração, o que é denominador, o que é numerador, o que é porcentagem, né? Coisas desse tipo que são conceituais.
E os procedimentais é tudo aquilo que a gente precisa colocar numa ação prática de resolução de problema. Então, você coloca um problema e vai verificar como é que os alunos estão olhando para esses conceitos ou estão usando esses conceitos para resolverem os problemas. Às vezes, eles não conseguem resolver os problemas, não é porque eles não sabem resolver, é porque eles não têm claro ainda na cabeça deles quais são os conceitos que estão sendo utilizados e o que cada um significa. Então, um exemplo aí, ó, a análise dos dados da pesquisa ocorre por meio da interpretação direta das informações apresentadas pelos sujeitos participantes. Então, você precisa dizer que você vai interpretar, é uma análise interpretativa, tá? Com a aplicação do questionário inicial, das observações e do questionário final. Vocês vão fazer essas três coisas, mediante duas categorias a priori: conceito de matemática financeira, conceito de fração e procedimentos de matemática financeira, procedimentos de fração. Para auxiliar o processo de desenvolvimento da análise de dados, é utilizada a análise textual discursiva, importante por subdividir o processo em 5 fases interconectadas. Cuidado, porque existem lugares que diz que o processo da análise textual discursiva tem 3 fases, na realidade tem 5, tá? Unitarização, categorização, descrição, interpretação e argumentação, que eu expliquei no vídeo anterior. Então, se vocês tiverem dúvida, olhem o vídeo novamente. E os aspectos legais e éticos da pesquisa. Eu vou explicar agora, mas isso vai servir apenas para quando a gente for fazer a dissertação propriamente dita, tá certo? É um pouquinho mais para frente. Mas a gente vai ter que submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa agora, tá? Então, logo, logo vocês vão estar fazendo isso. Então, vocês precisam ter uma apresentação do termo de consentimento livre e esclarecido, que é chamado de TCLE, e o termo de assentimento livre e esclarecido, que é chamado de TALE. Além disso, você precisa dizer que vão ser atribuídos códigos para preservar a identidade dos sujeitos. Então, tá aí um exemplo, ó. A proposta de pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa, da UFC. Após análise, foi aceito sob parecer consubstanciado do CEP, número tal, e aí isso vai ter que estar num anexo, que vai estar lá no final do seu trabalho, quando vocês receberem esse parecer. A submissão busca atender aos requisitos necessários para a realização dessa pesquisa, bem como para obtenção, análise e divulgação dos dados resultantes da investigação, e a pesquisa só é iniciada após a aprovação. São apresentados o termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de assentimento livre e esclarecido. Tanto um quanto o outro tem apêndice, tá vendo? Qual a diferença de um anexo e de um apêndice? É que o anexo não foi você que fez. Quem redigiu o parecer consubstanciado foi o Comitê de Ética, então você coloca como anexo. Mas o termo de consentimento, tanto livre e esclarecido, quanto de assentimento livre e esclarecido, foi você que fez. Por isso é um apêndice. Tá? Buscando a concordância dos participantes por meio de assinatura na execução da pesquisa e na divulgação dos resultados obtidos por meio dela. Aos sujeitos são atribuídos códigos formados por uma letra e um número, a fim de diferenciá-los. E aí eu estou chamando de A1, A2, A3, A15, A10, mas você pode colocar S1, S2, S3, E1, E2, E3, do jeito que vocês quiserem. Então, a atividade vai ficar a escrita dos parágrafos da metodologia. Então, vocês vão escrever o parágrafo do tipo de pesquisa. Na realidade, não precisa escrever nada demais, vocês já fizeram isso, né? Aqui não vai precisar copiar e colar nada, vocês vão utilizar esse mesmo arquivo. Vocês vão escrever o parágrafo dos sujeitos da pesquisa, o parágrafo do locus, o parágrafo da coleta de dados, trazer os elementos que já foram desenvolvidos no esqueleto do projeto, e escrever o parágrafo da análise de dados, tá certo? E aqui sim, vocês vão copiar e colar do que vocês já fizeram anteriormente, tá certo? Lembra de usar o projeto. Se você não utilizar seu projeto, você não vai conseguir fazer um bom desenvolvimento de metodologia para esse trabalho agora, tá? A entrega é na segunda-feira. Eu vou sair daqui para mostrar para vocês com mais detalhes. Esse arquivo aqui que eu estou utilizando da Gleiciane, mas o do Giovanni está igual, pelo menos em termos de estrutura. Então, vocês vão pegar esse mesmo arquivo da metodologia e vão dar continuidade a esse trabalho. Então, esse parágrafo inicial aqui, né, vocês já escreveram. Esse delineamento e tipo de pesquisa já era para ter escrito. Quem não escreveu,
precisa terminar e fazer todos os ajustes. Vocês vão continuar a partir daqui, sujeitos da pesquisa. E aí eu deixei exemplos, tá certo, gente? Muito semelhantes a esses que eu mostrei aqui nos slides, tá certo? Então tem aqui, vai falar da idade, por que a escolha do sujeito é importante, né? A quantidade de sujeitos, de onde é que eles vêm, tá certo? Por que aconteceu essa escolha, né? Então, vocês precisam seguir esse modelo aqui, utilizando as palavras de vocês. Então, tá fácil fazer. Esse momento é um momento tranquilo, porque você não vai precisar se basear em nenhum autor, a não ser no projeto que a gente escreveu junto. Então, é uma coisa assim muito mais sua do que propriamente de algum autor. Então, não precisa citar nenhum autor aqui. A contextualização do locus da pesquisa tem esse elemento do exemplo que eu falei, mas é importante vocês colocarem aqui as características da escola, né? E as características da cidade onde está a escola. Se for uma cidade grande, né, como Fortaleza, por exemplo, fala as características do bairro da escola, tá bom? A coleta de dados, onde a gente vai tomar mais cuidado. Então, ela vai estar dividida em 3 fases sempre, inicial, intermediária e final. Aí eu coloquei uma figurinha aqui, que vocês podem deletar e fazer do jeito de vocês, mas ela tem que ter essa característica, ó. A fase 1 vai ser a da captação dos conhecimentos prévios, com a aplicação do questionário inicial. A fase 2 vai ser a aplicação da sequência didática com as observações. Alguns projetos têm intervenção de 1 a 10, outros de 1 a 5, outros de 1 a 8, 1 a 9. Esses precisam ajeitar aqui para ser igual de vocês, né? Fase 3, conhecimentos a posteriori, que todo mundo vai fazer, né, com a aplicação do questionário final, tá certo? Ó, toda vida que tem imagem tem que ter o título da imagem, tá aqui, ó, figura X, desenho da coleta de dados, e aqui fonte própria, 2022, 2023, o ano que estiver fazendo essa figura. Então, ó, a primeira fase inicial ocorre no primeiro dia da coleta de dados, com a captação dos conhecimentos prévios dos sujeitos participantes da pesquisa. Busca-se coletar as informações elementares para a identificação do perfil dos sujeitos, bem como seus conhecimentos conceituais e procedimentais a respeito do conceito de quê? Né, de fração, de matemática financeira. Para isso, aplica-se o questionário de sondagem, elaborado no Google Forms, composto por quantas questões? Estou sugerindo 20, subdivididas da seguinte maneira: 10 questões personográficas, 5 questões conceituais, 5 questões procedimentais. A segunda fase intermediária ocorre por meio da aplicação de uma sequência didática, mediante ações sistemáticas, contemplando quantas intervenções. Aí olha lá no projeto de vocês quantas tem, vocês botam aqui. São desenvolvidos roteiros de observação, que vão estar no apêndice posteriormente, um para cada intervenção, com anotações posteriores à coleta de relatórios de observação, que também vão estar no apêndice. Então, uma coisa é o roteiro de observação, outra coisa são os relatórios de observação que vocês vão fazer. Isso é só na época da coleta, agora a gente está dizendo só o que a gente vai fazer aqui. Veja que todos os verbos estão no presente, tá certo? Então, lembre-se disso. Pronto. Na intervenção 1 acontece o quê? Aí você vai dizer o que vai acontecer na intervenção 1, tá certo? Vai dizer bem direitinho. Aí é uma coisa sua que a gente já acordou lá no projeto, meio pega aquela ideia e escreve aqui o que vai ser. Veja que o parágrafo não é muito comprido, né? Então, é só para dizer o que você vai fazer na intervenção 1, na intervenção 2, na intervenção 3, na 4, na 5, e assim por diante até a sua última intervenção, tá certo? Eu botei aqui até a intervenção 8, mas se a sua tiver 10, você bota a 9ª e a 10ª ainda, tá? A terceira fase ocorre no último dia da coleta de dados, com a captação dos conhecimentos dos sujeitos, participantes da pesquisa, após a aplicação da sequência didática. Aplica-se o questionário final, também elaborado no Google Forms, agora composto por 10 questões, gente.
semelhantes àquelas questões apresentadas no questionário inicial, subdivididas da seguinte maneira: 5 questões conceituais, 5 questões procedimentais. Por isso que são 10. Antes não eram 20, você não precisa mais das questões personográficas, porque as questões personográficas, elas são aquelas que estão vinculadas ao perfil do sujeito. Então, idade, gênero, e outras coisas que a gente vai estar discutindo, como hábitos de uso das tecnologias, né, se eles têm familiaridade com o jogo, coisas desse tipo. Portanto, para atender ao objetivo geral da pesquisa, que se trata de quê? Aqui, esse objetivo aqui é o objetivo geral da pesquisa de vocês, que vocês colocaram lá no comecinho da metodologia, vão colocar aqui de novo. É traçado o seguinte desenho, quadro X. Estou colocando o quadro X porque a gente não sabe se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. A metodologia vai estar lá no meio do teu processo, deixa assim, depois tu numera. Desenho da coleta de dados. Então, você vai escrever o quê? Todos os 3 objetivos específicos seus aqui, né? E o que é que você vai fazer em termos de coleta de dados do instrumento para atingir esse objetivo específico. Então, vou ler só o primeiro. Verificar quais são os conhecimentos prévios dos alunos do ensino médio sobre os conceitos de reação química e equações químicas. Aí, o que vai fazer para alcançar esse objetivo? Uma aplicação do questionário inicial composto por X perguntas, X fechadas e X abertas, com alunos do ensino médio sobre os conceitos tal, tal e tal. Aqui eu diria que são X conceituais e X procedimentais. Pode fazer esse ajuste aí depois no de vocês. Tá certo? Então, para atingir esse objetivo específico, eu preciso estar fazendo essa coleta de dados e utilizando esse instrumento. A mesma coisa são nos outros objetivos que vocês estão traçando, o que é que vocês vão fazer. É só ter um pouco de bom senso e entender que cada objetivo está vinculado a uma fase da coleta de dados. Aí tem esse parágrafo final aqui, que é dessa forma: todos os objetivos da pesquisa são atendidos mediante a utilização de instrumentos de coleta de dados específicos. É um texto final, não posso terminar com um quadro, tá certo? Então, vocês ajustam esse texto aí para a linguagem de vocês, mas é só para fazer um arremate final. Na análise dos dados, vocês vão começar a falar, na realidade, esse parágrafo que vocês não escreveram ainda, né? Vocês vão falar sobre essa análise. Então, a análise dos dados da pesquisa ocorre por meio do quê? Da interpretação direta das informações. Então, vocês vão fazer isso, com certeza, né? Então, pode deixar essa informação aí só escrevendo com as suas palavras. Apresentadas pelos sujeitos participantes, com a aplicação do questionário inicial, das observações do questionário final, mediante 2 categorias a priori, que é o quê? Conceitos matemáticos ou conceitos matemáticos financeiros, no caso da Gleiciane, conceitos de fração, no caso do Giovanni, e procedimentos matemáticos financeiros. No caso do Giovanni, seria procedimentos de fração, tá? No desenvolvimento da análise, utilizam-se os procedimentos propostos pela análise textual discursiva. E aí vocês copiam e colam esse material aqui, uma vez que vocês vão falar sobre todos os elementos. Olha, no material de vocês, ficou faltando vocês falarem sobre a descrição, a interpretação e a argumentação, tá certo? Então, vocês podem dar uma olhadinha nesse material aqui para poder escrever o de vocês, que ficou faltando em todos os dois, tanto do Gleiciane quanto do Giovanni. Tá legal? Eu deixei aqui as referências que vocês já colocaram e outras. Aí, nesse caso, não vai ter novas referências, não vão ter novas referências, mas se tiver alguma coisa de referência que vocês queiram colocar, é só acrescentar lá embaixo. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo, manda pergunta pelo WhatsApp, não vai fazer de qualquer jeito, não, para depois, né, ficar mal feito e tal. Isso faz parte da dissertação de vocês, então, quanto melhor vocês escreverem, melhor para vocês, tá bom? Eu estou à disposição para tirar as dúvidas.